Olá, vamos apresentar a seguir como funciona o sistema de tributação brasileiro. A palavra imposto veio do latim imposito, particípio passado de imponere, que significa impor algo como obrigação. Consiste em todo montante de dinheiro que os cidadãos de um país devem pagar ao Estado para garantir a funcionalidade de serviços públicos e coletivos. Utiliza-se aqui imposto a título de simplificação. De fato, os impostos, juntamente com as taxas e as contribuições, compõem o conceito de tributo, o qual se baseia na contribuição monetária imposta pelo Estado ao povo, sobre mercadorias e etc., e que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É por meio da Lei Complementar 5.172/66 que foi instituído o Sistema Tributário Nacional, que tem por função estabelecer as normas e princípios sobre o direito tributário e o seu perfeito funcionamento. Ou seja, trata-se de um conjunto de regras jurídicas que disciplina o exercício do poder impositivo pelos diversos órgãos públicos. O Código Tributário Nacional, como é intitulada a Lei 5.172, de 66, é uma lei brasileira que institui as normas gerais de direito tributário. Foi recepcionada pela Constituição Brasileira de 1988 com o status de lei complementar. Sendo assim, só pode ter seus dispositivos alterados por leis complementares. Cabe a essa lei a definição de tributos e de suas espécies, assim como um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Bem, no sentido geral, um imposto é pago por parte das pessoas físicas ou jurídicas diretamente ao governo. Os impostos incidem sobre diversas coisas, sobre o rendimento, sobre bens materiais, produtos importados e assim por diante. Em tese, os recursos arrecadados pelos governos são revertidos para o bem comum, para investimentos e custeio de bens e serviços públicos, como saúde, segurança e educação. Em âmbito nacional, os impostos cobrados incluem os impostos federais, estaduais e municipais. A grande maioria dos impostos são destinados ao governo federal. São exemplo desse o FGTS, sigla para Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que seria o percentual de salário de cada trabalhador com carteira assinada, depositado pela empresa. E também os impostos sobre importação. Os impostos estaduais são aqueles destinados ao governo do estado, como o IPVA, por exemplo, que consiste em um imposto sobre a propriedade de veículos. Por fim, os impostos municipais são aqueles destinados ao governo municipal, como o IPTU, que basicamente é o imposto cobrado das pessoas que possuem uma propriedade imobiliária urbana. A utilização de impostos é vinculada a gastos específicos. O governo, com a aprovação do legislativo, é quem define o destino de valores, através do orçamento. O Brasil está entre os países que mais cobram tributos e impostos de seus moradores, empresários e população como um todo. Só para se ter uma ideia, chega quase a 38% da economia nacional a parte que é destinada exclusivamente ao pagamento de impostos.
Tributos esses que têm como principal objetivo contribuir para a gestão e investimentos governamentais. E diante disso, a IPSOS, Empresa de Pesquisa e de Inteligência de Mercado, realizou uma pesquisa em maio deste ano e descobriu que não estamos sozinhos diante da ignorância tributária. 83% dos consumidores não têm ideia de quanto da renda é destinada para os impostos. 86% dos entrevistados concordam que a qualidade dos serviços prestados pelo governo é inferior ao que se espera. 95% consideram que há desperdício de dinheiro público. A ACP, Associação Comercial de São Paulo, criou o Feirão do Imposto, um site onde é possível ver a participação dos impostos nos preços de diversos produtos e também na arrecadação das 3 esferas do governo. E aqui temos alguns exemplos. O imposto representa 27,1% do valor de um carro 0 km. No caso do refrigerante, a fatia é de 47%. Para a cachaça, os impostos chegam a 83%. Jogos de videogame e console chegam a 78%. A tabela a seguir, ela mostra a receita tributária total no Brasil e a forma como há inúmeros tributos que acabam afetando a nossa vida, como no caso os tributos sobre a produção e o consumo de bens e serviços, tributos sobre a folha de salários, tributos sobre a renda, tributos sobre a propriedade e contribuição previdenciária dos funcionários públicos. Tudo isso acaba gerando receita e arrecadação para o governo federal. Muito bom dia novamente, todos vocês. Olha só, vamos aqui falando novamente um pouquinho sobre o âmbito tributário no país. Olha só sobre os tributos existentes no país. Basicamente, todos os tributos eles são divididos entre as 3 esferas, né, que você pode ver aqui ou aqui, que no caso é a esfera federal, ou a esfera estadual, ou a esfera municipal. Cada uma dessas esferas ela tem os seus próprios tributos, né, para justamente alimentar sua infraestrutura e conseguir, né, repassar esses valores para a população, tecnicamente no mundo ideal, né. E como que eles fazem isso, né, através de 2 formas de imposto, né, tanto o imposto direto, que é um imposto, como diz aqui na apresentação, é aquele que incide periodicamente sobre a renda e patrimônio de uma pessoa. Como, por exemplo, você paga ele direto, né, o imposto de renda ou IPTU, que você recebe lá na sua casa o seu carnezinho, o seu boleto para pagar todo ano, todo mês. Esse é o imposto direto, porque ele vem incidindo diretamente para você. É um boleto que você recebe lá e você tem que pagar ele tudo certinho, bonitinho, como existe aqui, né? O imposto, olha só quantos impostos aqui na casa. Aqui temos o IPTU. O IPTU, olha só, o IPTU parcela 5/10, R$88. Olha só, imposto estadual, IPTU e municipal. Municipal IPTU parcela 5/10 de 2017. Olha só. Isso aqui é uma forma do governo do estado, né, o poder estadual se alimentar, né, para que ele possa fazer as benevolências no mundo ideal, né, de melhorar a infraestrutura, se alimentar e se abastecer e reverter toda essa contribuição para a população, né. E aí no caso temos o outro tipo de imposto, que é o imposto indireto, né? Aquele que está embutido no preço final dos produtos. Olha só, você não sabe diretamente que ele está lá, mas ele está lá, né? Sempre está lá. No meu caso aqui, olha só, mais contas, que maluco, sensacional. Imposto indireto, como por exemplo aqui a conta de luz, no valor de R$57. Nossa, olha só, mas temos tributos embutidos nela, escondidinhos aqui nesses R$57, como por exemplo aqui o PIS/PASEP, 59 centavos,
O COFINS, R$ 2,77. O ICMS, R$ 6. Olha só, R$ 6,57. Mais outros produtos e tributos, COSIP, R$ 7,69. Ou seja, olha só, desses R$ 57, 7, 8, 9, 10, R$ 17 são puramente imposto. Olha só, o imposto esse que está dividido, né, entre o municipal, um pouquinho do estadual e um pouquinho federal. Olha só. De certa forma é isso que funciona. Como que funciona um tributo, né? A partir do momento que você faz uma compra, um serviço, um produto, o imposto indireto ele está lá embutido no preço dele, no valor final, e esse vai diretamente para o governo, né? Independe do produtor, independe do fornecedor, né? O fornecedor paga outros impostos lá na cadeia produtiva inicial, que no caso a grande maioria é federal. Uma coisa que a gente vai ver logo adiante são os inúmeros impostos, os inúmeros tributos existentes na esfera federal, que é a maior de todas elas, que possui o maior número de impostos, é a federal, né? Depois tem a estadual e a municipal. Tudo isso são divididinhos aqui na nossa vida diária, coisas que a gente geralmente não percebe muito, como pode ter sido visto aí nos slides aí, que a grande maioria das pessoas não está ciente da quantidade de impostos que paga. E basicamente é isso, né? Vamos seguindo adiante na próxima parte. Olha só. Com uma lista dos principais impostos cobrados no Brasil. Olha só como você pode ver aqui. Aqui. A grande maioria dos impostos eles incidem no âmbito federal. Igual tá aqui nas contas nossas que ficam escondidinhos nos impostos diretos e indiretos. A grande maioria deles vai diretamente para a parte federal. Não é à toa que a gente encontra uma lista enorme de muitos impostos no âmbito federal. Como você pode ver na apresentação, no âmbito federal temos só os principais, não tem todos aqui, né? Mas o IR, o imposto de renda, o imposto sobre a renda de qualquer natureza. E no caso dos salários, esse imposto é descontado direto na fonte, né? Antes mesmo de você ganhar o seu salário, ele já é descontado, né, na parte do fornecedor, na parte do empregador, né? Porque o empregado, ou conforme você ganha a sua renda, uma vez por ano, você tem que ir lá durante uma época do ano entrar lá no sisteminha da Receita Federal lá e enviar a sua declaração de imposto de renda, né? Todo ano você faz isso. É um imposto que você precisa fazer, né, federal. Assim como o próximo, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Toda vez que você compra um produto da indústria, um produto lá no mercado mesmo, na concessionária, um carro, uma TV, qualquer coisa industrializada, já automaticamente tem um IPI lá. Você já paga isso. O próximo, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Olha só, quando você faz uma compra, até mesmo compra online, né, o e-commerce, lá tem o IOF. Você vai comprar o seu joguinho na Steam, lá, sem nenhum intermediário, e mesmo assim você tem que pagar o IOF. Mesmo assim. Tanto digitalmente quanto operações bancárias, algumas delas têm IOF embutido já lá, mesmo sem você saber. Mas tá lá. Você paga. É um imposto, um tributo federal. Olha só. O ITR, Imposto Territorial Rural. Até o pessoal lá do rural, como não tem o IPTU, né, o equivalente ao IPTU, da parte urbana, que o IPTU é urbano, tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Né? É o equivalente ao IPTU, né? O IPTU é o urbano e o ITR é o rural. O COFINS, esse que nós tínhamos aqui na conta de luz, cadê o COFINS? Aqui é o COFINS aqui, 5,54%. COFINS, Contribuição Social da Seguridade Social. Olha só, você pagando a sua continha de água, luz, telefone, internet, tem lá, você está contribuindo com a Seguridade Social. No mundo ideal seria ótimo se funcionasse corretamente isso, né? Mas a gente sabe que não é. Tem o PIS, o Programa de Integração Social, esse CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Olha só, mesmo depois de você fazer todos os seus descontos do lucro bruto, ainda tem uma contribuição do lucro líquido também. E o famoso último aqui, que tem outros, né, lógico, como o Imposto de Exportação, IE, que
tem também, mas aqui o imposto de importação, olha só, quando o nosso grande vilão é do pessoal que compra pela internet importações, AliExpress da vida, DX, paga, né? Paga mesmo assim imposto de importação, olha só. A gente nunca escapa de nenhum tipo de contribuição em imposto, sempre acaba tendo uma incidência de alguma coisa. Mesmo sendo um serviço online de internet, por exemplo, sem intermediário físico nenhum, você fazendo uma compra online, você tem que pagar o IOF, por exemplo, né, quando você emite um boleto. Tem lá o IOF de 2%, geralmente é 2% ou 1%, pelo que eu lembro a última vez que eu comprei foi 1 ponto alguma coisa por cento fazendo compra digital. Quando você importa e acaba caindo lá na malha fina, também tem a incidência de imposto. Por isso que todo mundo se preocupa, né, na parte de importação. Quando um produto cai lá, você tem que pagar, além dos impostos normais, a contribuição normal dele de imposto de importação, você tem que pagar o tributo relacionado à área, né? Por exemplo, um software tem uma taxa de tantos por cento, ou um eletrônico tem outros por cento de contribuição, e aí você tem que pagar tudo isso, imposto em cima de imposto, ó. Só federal isso em relação. E em questão estadual, né, e muito famoso aí ultimamente nos últimos anos, o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Teve toda uma época aí de fazer a renovação do ICMS. Ele é um imposto estadual, uma das únicas formas em que o Estado, né, o âmbito estadual, tem como se abastecer, né? Por isso que é tão importante ter ou não a manutenção dele, né? Já que a grande maioria dos impostos são federais. Essa é uma das únicas, se não a principal fonte de renda, de contribuição, né, de arrecadação do Estado. O Estado, né, governo estadual. E o famoso IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né, que é relacionado a uma taxa tipo, de 10% do valor do móvel, né, do imóvel, do automóvel. É um... como que é o nome? Esqueci. IPVA. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é um imposto estadual também. E em relação ao municipal, IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que está aqui, olha só, no aluguel, o nosso IPTU, famoso IPTU, que é a principal contribuição à arrecadação, né? A principal arrecadação feita para o governo municipal. IPTU, parcela 5/10, que você paga tanto, nesse caso como é aluguel, paga junto com o aluguel, né? Cada mês paga uma parcela. Que faz sobre aí, terrenos, apartamentos, casas, prédios comerciais, tanto residência particular quanto residência comercial, eles têm uma incidência determinada de uma taxa de IPTU. O ISS, Imposto sobre Serviços, olha só, isso daí é muito importante também, principalmente na parte de MEI, que é sobre prestação de serviços, dependendo da área do ramo que você atua e principalmente da área, da região, da cidade que você atua, tem uma determinada incidência desse imposto, né? Imposto sobre serviços, porque tem algumas áreas que não pode atuar em um determinado ramo de atividade, né? E finalmente o ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos. Uma loucura dessas aí. Tem imposto até para isso. É uma forma deles tentarem fazer uma arrecadação maior, né? O imposto de transmissão de bens, por exemplo, sobre herança, sobre fortunas, tem também incidência de imposto. Então, seguindo adiante a nossa apresentação. E continuando mostrando o gráfico a seguir sobre a carga tributária em porcentagem do PIB dos países, né? Isso em 2008, mas a carga tributária até os anos pra cá continua de certa forma seguindo esse padrão. Mostra apenas que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Mais de quase 35% do PIB é relacionado a tributos. Simplesmente porque o país a máquina pública é refém tanta de despesas e gastos que ela precisa encontrar uma maneira de arrecadar dinheiro para cobrir esses gastos. E como que ela faz isso? Através dos tributos, através
nossas contas, sim, os nossos impostos, nós que pagamos para poder manter e fazer a manutenção da máquina pública. O país, sem essa contribuição, essa arrecadação, corre o sério risco de parar, né? Porque não tem como manter uma máquina pública tão enxuta sem essa cobrança, sem essa cobrança grande, né? Não é à toa que o Brasil realmente ele é altamente dependente desses tributos, né? E a gente acaba sofrendo muito por causa disso, né? Por causa dos inúmeros gastos da máquina pública. Em consequência, eles têm que ter uma quantidade maior de tributos para poder manter isso, né? É um círculo vicioso que acaba afetando muito a vida da população toda, né? Afinal, nós temos que manter a máquina pública ativa, né? Através dos tributos, né? Através dos impostos. E seguindo adiante, outros gráficos. Voltando para o próximo gráfico, esse gráfico é importante, é muito interessante. Ele fala sobre a carga tributária por base e incidência para cada país, né? Em que áreas, em que parte os tributos vão afetando, né, a população. No caso, nós temos os países, né, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suécia, Suíça e o Brasil. O Brasil é um dos que possui a maior carga tributária do mundo relacionada aos outros países, mas podemos ver que alguns países como a Suécia, né, têm uma carga tributária altíssima, né? Qual que é a diferença deles? É que eles sabem, né, como utilizar, como fazer a distribuição correta da renda dos tributos. E principalmente a origem, né, de onde que vem os tributos. Por exemplo, no Brasil, qual que é a diferença? O que é possível ver no gráfico. É muito interessante esse gráfico porque ele fala que a principal parte de onde saem os tributos brasileiros é do consumo. Essa parte vermelhinha que mostra que grande parte dos tributos vem do consumo. São esses impostos indiretos que estão embutidos nas nossas contas, nas nossas compras. A gente não sabe que os impostos estão lá, mas eles estão aqui. E grande parte desses impostos vale para todo mundo, não importa a classe econômica, tanto pobre quanto rico, classe média, alta ou baixa, incide esses impostos indiretos. Eles estão lá, afinal são impostos de consumo. Qualquer coisa que você consuma tem o imposto lá embutido. E essa é a grande diferença comparada aos outros países, já que grande parte dos países, como por exemplo o Canadá, a grande parte de origem dos tributos é da renda, ou seja, as pessoas que possuem uma maior renda, os mais ricos, os de classe mais alta, é que pagam maior parte dos impostos, né? Quanto mais alta a renda, maior a quantidade de imposto que a pessoa paga. E isso acaba gerando uma igualdade na distribuição de renda e principalmente de arrecadação de renda. E essa é a grande diferença em relação ao Brasil, que a parte de arrecadação relacionada à renda é bem menor, bem abaixo do que a de consumo. E é justamente esse o grande problema da situação tributária brasileira, que grande parte dos impostos, dos tributos, vem do consumo, ou seja, afeta todo mundo. Não importa a classe econômica, a renda da pessoa, mesmo ela sendo de classe baixa, C, D, E, ela vai pagar o mesmo imposto que a classe alta, né, A e B, pagam. Afinal, elas consomem os mesmos tipos de produtos e mesmos tipos de serviço. E os impostos já estão embutidos lá, eles não têm diferenciação econômica. Dessa forma, quanto mais... O ideal seria justamente essa ideia, né, de fazer a tributação baseada na renda. Afinal, quem tem uma quantidade maior de renda pagaria uma quantidade maior de imposto, dando uma maior igualdade tributária, igualdade de renda para as pessoas. Afinal, as pessoas de classe mais baixa não têm condições de pagar uma quantidade de renda muito alta, que é justamente o que acontece atualmente na realidade brasileira. Para ver como que realmente é complicado no país. E não é à toa que realmente grande parte dos problemas é justamente isso, sobre a distribuição de renda e sobre a distribuição tributária. Por isso que vem em voga tanto a questão da reforma tributária brasileira, que é muito difícil realmente sair disso. Justamente porque vai mexer com essa estrutura da renda, né? As pessoas que possuem uma renda maior, os 10% mais ricos do país, teriam de pagar uma quantidade maior de renda, e não é isso que é interessante para eles, né? Afinal, grande parte da população é o que sustenta a máquina pública, né? A máquina econômica do país.
E são essas pessoas que mais pagam impostos, né? Afinal, grande parte dos impostos, como mostra no gráfico, está embutido no consumo, né? Nos impostos indiretos que temos aqui o tempo todo. E que praticamente quase ninguém sabe que eles estão aqui, mas eles estão. E seguindo adiante no próximo gráfico. No próximo gráfico, nós vemos a arrecadação com tributos em bilhões de reais. Dá para ver que ao longo dos anos a arrecadação tende apenas a aumentar, foi aumentando, aumentando. Agora, com a crise econômica no país em 2016, em 2017, a arrecadação diminuiu um pouco. Mas como você pode ver, Marca tem a notícia falando que o brasileiro já arrecadou 1 trilhão de reais até agora, até o momento, e que nós trabalhamos até o dia 5 de junho só para pagar imposto, para ver como que é bem pesada a carga tributária no país. E isso em questão de bilhões de reais, tudo isso para poder manter a máquina pública funcionando. O próximo gráfico ele fala de algo realmente interessante, importante, que fala sobre a arrecadação por ente federativo. Quais áreas, né, quais áreas do governo arrecadam mais, né? E como já era de se esperar, como foi visto até agora, o âmbito federal é o que mais arrecada, né? Praticamente 70%, 68,26% de arrecadação fica com o ente federal, né? E justamente por isso que há concentração tanto de tributos e de renda, né? Porque principalmente para chegar até o cidadão comum ele tem que passar pelas três esferas, né? Primeiro o municipal, depois o estadual e o federal. Então toda a arrecadação federal ela tem que descer a cadeia produtiva, passar pelo estadual, passar pelo municipal até chegar ao cidadão. E esse processo todo é um processo extremamente burocrático e lento. E é justamente por isso que nós sofremos tanto por falta, né, de infraestrutura, por falta de investimento. Porque todo esse retorno financeiro da arrecadação e dos tributos acaba se perdendo no caminho. Justamente pelo excesso de extrema burocratização do serviço. E justamente por isso que é tamanha importância na questão da reforma tributária, para fazer um pouco desse equilíbrio entre os âmbitos federal, estadual e municipal. Fazendo a distribuição correta entre todos eles, não há tanta essa concentração federal de praticamente 70% todo concentrado na parte federal. E isso ajudaria muito para fazer com que o dinheiro, a arrecadação, fosse distribuída ao cidadão comum, para que todos nós pudéssemos usufruir de todos esses tributos, esses impostos, né? Afinal, na prática, acaba ficando tudo preso na parte federal, né? Como diz no slide, na prática, os recursos tributários, pela união com os estados e os municípios, antes de chegar a cada cidadão, passa de mão em mão por uma verdadeira burocracia, gerando custos estrondosos. Justamente por causa disso, né? Por fazer esse processo todo lento e burocrático, acaba gerando custo no meio do caminho e o dinheiro nunca chega no final, né? Na parte final, que é o cidadão. E a gente acaba sofrendo justamente por isso, né? Pela grande concentração na máquina pública federal, justamente por isso que há o gasto enorme na questão do governo, né? E não importa se é um agricultor, um empregado, um prestador de serviços, todos nós acabamos sofrendo por causa dessa montanha de impostos injustos. E a grande maioria desses impostos, o que é? É justamente, como mostra aqui, são os impostos indiretos. São aqueles que estão embutidos nas contas, embutidos nas compras que nós fazemos. Aqui tem imposto indireto de IPI, do imposto do cacau, do chocolate, enfim. Tem imposto em tudo. E justamente por isso, por eles serem indiretos, eles estão embutidos nesse preço final e muita gente, nós praticamente não temos noção de quanto de imposto cabe em cada produto. E justamente por isso há o descontentamento, desconhecimento e principalmente desacreditar no que o governo faz por nós, né? Justamente porque todo esse dinheiro arrecadado não temos noção de como ele é investido, de como ele é distribuído pelo país, né? E justamente por isso a grande importância da reforma tributária, para ver se acaba um pouco com essa concentração de impostos indiretos
em cima dos produtos para que eles possam ser distribuídos, por exemplo, nos impostos de renda, como é feito no Canadá, por exemplo, que o imposto ele é baseado na renda, quanto maior a renda, maior o imposto, e tirar um pouco dessa carga tributária dos produtos de consumo. Né? Imposto de consumo são aqueles que estão atrelados justamente aos produtos, né? E todos pagam, né? Não importa a classe social, se é A, B, C ou D, o imposto é igual para todos, justamente por isso que eles são os indiretos. E é justamente a importância dessa reforma para que nós tenhamos o conhecimento disso e que haja uma evolução na questão tributária no Brasil. Né? E agora, finalizando, agradecer por toda a atenção e pelo material todo pesquisado. Temos aí as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigado por ter acompanhado até agora e espero que tenha agregado um pouco de informação o vídeo todo, porque para nós foi muito gratificante, muito interessante estudar isso daí, justamente porque nós não temos noção do quanto isso daqui influencia a nossa vida e principalmente o quanto de coisas tem escondido aqui em relação aos impostos, ao dinheiro que nós literalmente entregamos para o governo sem nem mesmo termos noção disso. E o quanto é importante a gente se informar sempre sobre isso e principalmente lutar em busca de uma melhor oportunidade de reforma, de conhecimento e que, quem sabe, um dia nós possamos nos esclarecer perante a isso e principalmente fazer com que tudo isso, a máquina pública, acabe funcionando um dia. Né? Afinal, a tamanha importância da reforma tributária, acabamos de descobrir sobre isso. Então, muito obrigado e é isso aí.